Sou editor, trabalho com isso há muitos anos, fiquei muitos anos no SBT só como editor, só que não adianta. A gente, por mais que eu ame a edição, não tem a edição perfeita que vai mudar o seu conteúdo. Se o seu conteúdo foi mal planejado, um roteiro ruim, o conteúdo é ruim, o tema não tem nada a ver com o que as pessoas querem ver, você só vai fazer ali uma salada de frutas com a edição e vai colocar uma legenda e um efeito e no final, por que não tá dando certo? Porque o tema é o mais importante, não adianta. Fernando, como a dúvida acho que maior assim, do profissional da área da saúde, primeiro que o profissional de saúde ele já não tem essa intimidade toda com a tecnologia, com as redes sociais e tudo mais. Eu falo que o cara tá muito dentro da bolha dele ali, de ter que estudar a parte clínica e tudo mais. Como que é? O que você daria assim de orientação para quem tá assistindo a gente na área da saúde? Como que ele colocou... Cara, vou melhorar essa pergunta. A dificuldade nossa na área da saúde de colocar o nosso tema, que pra gente é um tema muito sério e sensível de falar, traduzir isso em rede social, em YouTube. O YouTube acho que é até mais fácil, porque você vai falar ali de uma questão muito técnica. Então você acaba pegando um nicho muito técnico para ouvir. Por exemplo, aqui o podcast, a gente fala de técnico, mas a gente tenta falar isso de uma forma muito mais simples, porque a gente também quer abordar o cliente final, que é o público em geral, para ele ouvir, entender e falar, pô, legal. Como que é? O que você falaria pro profissional da saúde que tem o seu Instagram, tem seu YouTube e ele quer não monetizar, mas ele quer vender a imagem dele? Cara, eu acho que acima de tudo é exatamente isso que eu falei, mas até pensando que eu sou um cara que comecei pensando em cinema, pensando em histórias. Hoje, o ser humano, e não só hoje, isso nunca vai mudar. O algoritmo ele existe, o Instagram existe, tudo. YouTube, pode ser que ele acabe em algum momento. Só que o ser humano, ele nunca vai parar de gostar de histórias. A gente gosta de história do, sei lá, o meu vô contava uma história, o vô dele contava uma história, e a gente para ouvir histórias. Então, o grande problema que eu acho que aqui na internet a gente se acostumou muito foi em ser muito vendedor, só que também tem um porém, porque eu costumo falar até com os meus alunos isso, que tem muita gente também que não sabe se vender. Por quê? Porque fica com medo desses vendedores que são muito exagerados, tipo, num nível de, olha, eu vendo meu produto o tempo todo. E aí as pessoas ficam, pô, não vou vender então, eu não vou fazer isso. Então, eu acho que assim, acima de qualquer conteúdo, e pode ser o nicho que for, se você souber contar uma história, se identificar ali com o seu cliente, né, fazer com que o seu cliente tenha uma ligação com você, cara, isso é acima de qualquer coisa qualquer hack, qualquer técnica, qualquer fórmula. Então, na minha opinião, seja a pessoa da saúde ou de qualquer área que for criar um perfil, você tem que primeiro entender a dor do seu cliente, né? Então, e aí entra num caminho mais perigoso, principalmente na área da saúde, porque você não pode também apelar. Não dá. Esses dias eu vi até há pouco tempo alguém falando assim, como que fala? Psicólogo não pode fazer uma Black Friday. Como que um psicólogo faz uma Black Friday? Tipo, promoção do meu serviço. Não dá, não cabe, porque é uma área muito complexa. Então, um cara que está fazendo uma Black Friday e ele é um psicólogo, ele está simplesmente mexendo ali num gatilho do cliente paciente, dele, do paciente, né? Então, assim, acima de tudo, é contar uma história. Fazer o seu cliente entender o porquê que ele te segue. Não porque ele vai comprar, e aí futuramente você vai vender. O seu objetivo é vender porque você precisa disso. Né? Você quer... eu vou... Tem um amigo meu que ele é nutricionista e ele tá na Black Friday agora, ele tá vendendo. Assim, ele tá vendendo um conteúdo de emagrecimento, mas é um conteúdo vitalício dele, que é dele pra pessoa. Então, tipo, cara, ele vai ter todo o acompanhamento ad eterno.
Eu creio que aí entra a questão do profissional sair da bolha. Porque eu creio que dá pra, assim, um psicólogo, eu creio que dá pra fazer algumas coisas, mas não no sentido de consulta, mas no sentido orientativo. Tá. Né? De repente ele consegue, sim, numa Black Friday vender um e-book, ele consegue vender um livro. Não, exatamente. Entendeu? Mas não terapia, Não né? terapia, exatamente. Um e-book, um treinamento, produto. Agora você colocar, um pacote de atendimento para você. Faz sentido. Se essa semana você tiver meio mal, eu tô com Black Friday. Então eu acho que é muito... Pega mal. Pega mal. Se queima muito. Ô, Fernando, em relação à inteligência artificial hoje, como que você vê a inteligência artificial hoje? Cara, a inteligência artificial logo no começo eu fiquei, tipo assim, eu acho que todo mundo teve, né? Ferrou, agora acabou, os profissionais. Mas, cara, entra de novo no que eu vou repetir, é a parte do ser humano, a parte da história. Claro, eu acredito que, e não duvido que em algum momento a inteligência artificial ela vai chegar num nível maior do que ela já está hoje, porque em pouco tempo a gente teve ali atualizações bizarras de ChatGPT, e o público pegou muito rápido, né? Sim. Então, eu acho que em algum momento as pessoas elas vão ter que mudar, e já estão mudando, a forma de criar. Principalmente, no dia a dia, eu uso o ChatGPT, eu uso... Quem não, né? Quem não? Por quê? Você tá travado. Você fala, pô, me escreve uma coisa aqui. O problema é o profissional que coloca tudo no inteligência artificial e larga. Por quê? Porque a gente sabe, o ser humano sabe que aquilo ali não tá natural. Não tá, mas aí, de novo, em algum momento eu acredito que isso vai mudar. Sim. Eu acho que a inteligência artificial ela vai acertar a mão. Mas, assim, ainda independente, o profissional que souber dominar a inteligência artificial, ele vai permanecer, ele vai mudar a forma de editar, a forma de criar, mas isso não vai mudar, eu acho. A gente vai continuar criando, a gente ainda gosta do ser humano, o ser humano se identifica com outro ser humano. Então, se começar também só ter conteúdo robótico, eu acho que, na minha opinião, eu acho que isso não vende. Não vai vender. Isso não vai para frente. Há anos atrás, bombou muito vender book, né? E aí, hoje em dia, né, quando deu o boom do ChatGPT, muita gente começou a criar PDF, e-book, e aí aquela coisa bem, né, aleatória, sem nem ler. E não vende mais. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo ali não tá natural, né? A gente... Cheio de plágio. Tá? Total, plágio. E hoje, até a internet, ela tá num momento muito legal, porque a gente gosta do erro. O ser humano, ele vai... por ter tanta inteligência artificial, ser tão perfeito, tão certinho, quando a gente vê um cara que tá gaguejando, que errou, que, sei lá, né, deu um erro no conteúdo dele, você se identifica porque é humano, né? Sim. Então, esse é um momento muito legal para a internet, porque quanto mais humano você for, mais conversa, mais troca de ideia, por isso que o podcast só tende a aumentar, né? Porque é uma coisa real. A gente não roteirizou, por mais que tem um assunto antes, mas pô, é natural. Aqui mesmo, né? Aqui mesmo. O cara chegou, o Fernando chegou e a gente aqui, não tinha falado nada. E o que a gente vai falar? Vamos falar. Exatamente. Então, assim, pode ser que eu bata a mão, caia aqui a caneca. Isso é natural. Quando fica muito robótico, o ser humano, ele não se identifica. E o que vai acontecer? Vai subir muito a inteligência artificial. Mas ainda o que vende é o ser humano, a dor do outro, o assunto, né? O que realmente o outro viveu, a história. Então, cara, as ferramentas vão existir e estão aí, né? Inclusive, eu te falei que nessa semana eu vou lançar um curso novo de inteligência artificial, com tudo que para criar imagem, vídeo, roteiro. Só que você tem que ter o feeling também, que é o que eu tô falando agora. Você precisa conhecer as ferramentas? Precisa muito. Mas não é o foco. Não adianta o cara ser o expert em inteligência artificial se ele não entende o ser humano.